eu quero meditar com você. Isaías 55, ele traz um título como Convite ao Sedento. E a gente dificilmente passa um dia sem beber água, e se isso acontece, as nossas peles ressecam, a gente tem problemas de dor de cabeça, de desconforto. O nosso corpo ele pede. Deixar de comer já é difícil, sem beber água é muito mais difícil ainda. Aqui descrito em Isaías 55, ele fala convite ao sedento, aquele que tem sede. Convite é aquele que realmente entende de que precisa de algo. Convite daquele que entende que realmente carece. Porque muitas vezes eu e você, nós precisamos de alguma coisa, mas movido aí pelas nossas presunções, vamos dizer assim, a gente acha que a gente não precisa. Então, sabe aquele convite que fala assim, você quer que eu te ajude? E aí você fala assim, não, obrigado, eu não estou precisando de ajuda. E quando aquela pessoa que te ofereceu ajuda, ela se sai da sua presença, logo você começa a ficar triste ou até se arrepende e fala assim, eu devia ter aceitado aquela ajuda. Eu quero dizer para você ficar bem atento no que diz a palavra aqui, Isaías 55, diz assim um texto, e vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos a firmeza, beneficência prometida a Davi. Vinde, eu dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Certamente chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel. Pois ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem mau, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. Assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas regra a terra e faz produzir e brotar e dá semente ao semeador, o pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o ciprício, uma árvore sempre verde. Em lugar da sarça crescerá a murta, arbustos pequenos, mas que lindas e cheirosas. O convite ao sedento, ele deixa para mim e para você uma mensagem clara de que há um tempo da parte nossa e há um tempo da parte de Deus. O texto vai dizer aqui, se você prestou bem atenção no texto, ele vai dizer que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, quando Deus convida a você, e eu falei isso na última transmissão, na live do programa Bem de Manhã, que quando você recebe um convite, ou quando eu recebo um convite, eu tenho 3 opções, na verdade só tenho 2 opções, eu aceito ou não aceito, mas eu coloquei ali uma terceira opção que seria, eu digo que vou e não vou. Quando o texto, aqui o profeta Isaías, diz para mim no versículo 2, e aí observando o título de convite ao sedento, ele diz no versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Não há opções.
Ele fala assim: você precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. É um convite, mas no fundo, é uma ordenança. No fundo, é uma intimação, um intimato. É um aviso, é um conselho. Um convite em forma de conselho. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tem gente que fala assim: daqui uns dias eu vou consertar minha vida e eu vou buscar o Senhor. Daqui mais uns dias eu vou. Algumas pessoas que não são casadas falam assim: eu vou primeiro ajeitar meu casamento, né? Primeiro eu vou regularizar minha vida com a minha esposa, com meu esposo, e depois eu começo a buscar o Senhor. O texto não diz, a palavra não diz para mim nem para você que você tem que primeiro consertar as coisas para se aproximar de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas são consequências. Então, quero deixar essa breve palavra para você. É tempo de buscar a Deus, é tempo de ouvir e obedecer. E aí o versículo 7 diz assim: deixa o ímpio o seu caminho e o homem mau ou maligno os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Quem que tem que se converter? É ele ou você? O texto deixa bem claro que converta-se ao Senhor, é você que precisa se converter. Deixa ele no seu caminho. As coisas só acontecem no tempo de Deus. Eu sempre falo aqui no programa sobre a questão do tempo Cronos e do Kairos. Cronos é o nosso tempo, é o tempo que ele é regido pelas 24 horas que nós temos do dia. E o Kairos é o tempo de Deus. Então, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Mas há condicionais para que todas as coisas aconteçam. E uma primeira condicional é: você precisa buscar. Ou uma das condicionais, vamos dizer assim, porque são várias. Segundo as Crônicas 7,14 vai dizer que se meu povo que se chama pelo meu nome, mais uma condicional, viu lá? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. A palavra está dizendo assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então eu virei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá, não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, ela não voltará para mim vazia, mas fará que me apraz e prosperará naquilo que a enviei, e prosperará na minha vida e prosperará na sua vida. Você entendeu que é um convite. E como eu disse aqui, convite ou você aceita ou você rejeita. Eu quero aqui, nesta mensagem, dizer que a terceira opção de dizer que vai e não vai, não resolve. Deus te abençoe.